capítulo de número 5, versículo de número 1 a 5, para nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriando na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Você pode tomar seu assento louvando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita a uma comunidade cristã que se encontrava no centro do mundo antigo na época, que era Roma. E Paulo escreve esta carta com o objetivo de esclarecer, aleluia, alguns fatores que são considerados colunas da nossa fé. E dentre esses fatores, o assunto principal dessa carta trata da justificação pela fé. Quando Paulo ele começa a falar a esses cristãos no capítulo de número 5, ele começa a falar de um processo por meio do qual o crente ele é submetido para que possa, aleluia, se adequar à nova dimensão de relacionamento com Deus. E esse processo justamente ele está descrito neste capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5. Paulo, baseado nas suas experiências, nas viagens missionárias, ele deixa uma instrução para que aqueles crentes entendam a necessidade de ser submetido a esse processo e qual resultado é tido ou obtido como produto desse processo, pelo qual todo crente que, ao ser justificado pela fé por crer em Deus, como diz o próprio Paulo no capítulo 10 dessa carta aos Romanos: portanto, se em teu coração creres que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, e com a tua boca confessares esta verdade, você é salvo, é justificado. Como no capítulo anterior também Paulo vai falar sobre a justificação de Abraão, quando no capítulo 15 de Gênesis, Deus lhe faz uma promessa a Abraão, quando ainda era Abraão, que quem herdaria as promessas não seria o seu mordomo Eliezer, o Damasceno, mas seria o fruto que procederia
dos seus lombos. Esse seria o herdeiro das suas promessas, e através dele Deus multiplicaria sobremaneira a descendência de Abraão. E a palavra de Deus diz que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E por meio desta fé, como Paulo ele fala no capítulo de número 5, versículo de número 1, ao sermos justificados, nós temos acesso à graça de Deus. Mas tem um porém. Tem muita gente que acha que quando conquista este acesso à graça de Deus, ele acha que tudo a partir daquele momento vai ser mil maravilhas. Não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais perigo, aleluia, algum. Mas Paulo deixa bem claro que o acesso a essa graça traz algumas consequências e nos submete a um determinado processo para que sejamos aperfeiçoados e possamos não somente ter acesso a essa graça, mas possamos também ser participantes da natureza divina, como diz o apóstolo Pedro. E quando eu leio este versículo de número 3 em diante, é o processo por meio do qual todo crente ele passa quando ele conquista este acesso à graça de Deus. Não pensa você que quando a porta da salvação se abrir, tudo vai normalizar na tua vida. Pelo contrário, é aí que vai começar a batalha. Porque quando o diabo ele te perde para Cristo, ele vai lutar de todas as formas para tentar te reconquistar e posteriormente te destruir, porque esse é o único objetivo do diabo para com aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro. É o mesmo objetivo e propósito que tem aquele de quem Jesus fala no capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu João, que trata acerca da diferença do verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas e do mercenário que não é pastor e de quem não são as ovelhas e que não tem cuidado com as ovelhas porque só faz aquilo para que ele é pago para fazer. A Escritura diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Porém eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o primeiro processo, a primeira etapa do processo que todo crente que tem acesso à graça de Deus, ao ser justificado pela fé, entregando, como diz o Salmo 37, verso 5, o seu caminho ao Senhor e confiando nele, Paulo nos revela no versículo de número 3, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação, para o crente salvo, faz parte do processo a que ele é submetido por ter acesso à graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque a tribulação, ela vai treinar a estrutura de fé do crente para que ele aprenda a se desenvolver espiritualmente na presença de Deus. Eu posso dizer que sem tribulação o crente não dura muito tempo. Sem tribulação
o crente ele fica desestimulado, porque começa a se acomodar, começa a relaxar. E a tribulação é justamente o incentivo e o estímulo que Deus usa para treinar os sentidos daquele que pela justificação, pela fé, tem acesso à graça de Deus. Porque tem muito crente por aí, irmão, que infelizmente está caindo na primeira cilada que se apresenta diante dos seus caminhos. Porque na hora da tribulação, ao invés de ele tomar posição com Deus, ele prefere fugir da dificuldade, prefere tentar evitar, aleluia, a dificuldade. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que não devemos evitar as provas, evitar a tribulação, evitar, aleluia, as adversidades, porque a adversidade vem para todo mundo, em todo lugar e de todas as formas, irmão. Não tem para onde correr. Quando você tem acesso à graça de Deus, aí que a situação pega. Porque agora você é desligado do sistema do mundo e religado ao reino de Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, aí que o mundo vai se levantar e as coisas vão se tornar difíceis para nós. É o que muito crente não entende. Por que precisa passar pela tribulação? A palavra de Deus diz aqui que Paulo, ele não se gloriava só na esperança da glória de Deus, ou seja, na glória futura, mas ele se gloriava em tudo que ele passava nessa terra em relação à tribulação. Por quê? Porque é a tribulação, aleluia, que motivava Paulo a buscar Deus. Era a tribulação que estimulava Paulo a tomar posição diante da dificuldade. E para confirmar essa realidade, você vai ver lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, Paulo ele nos deixa algumas recomendações para que nos equipemos contra toda e qualquer situação que se mostre adversa diante de nós. Ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de fazer tudo isso, permanecer firmes. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais, aleluia, resistir às astutas ciladas do diabo. Então nós vemos que nem toda tribulação é produzida pela natureza. Tem situação que se mostra adversa na nossa vida por uma ação maligna direta da parte do diabo, da parte do inferno. É por isso que Deus ele nos recomenda que nós devemos nos equipar com toda a armadura de Deus. O problema é que tem crente que ao invés de se revestir, ele prefere utilizar somente algumas partes dessa armadura. A palavra de Deus diz e enumera essa armadura de Deus, começando pela couraça da justiça. O que essa couraça vai nos beneficiar como armadura de Deus? A couraça da justiça é o que guarda, é a parte da armadura que guarda o nosso coração. É as obras da justiça, a prática das boas obras que
demonstra o que verdadeiramente está no nosso coração. Porque o objetivo do diabo é ferir o coração do crente, para que com o coração ferido ele destile maldade contra aqueles que são alvo da redenção de Deus. E é geralmente no momento da tensão, a pressão da prova, que se manifestam as reais intenções do coração. A gente vê geralmente quem é quem na hora que o pau está quebrando, irmão. É na hora que o crente mostra se realmente ele está firmado em Deus, ou é só fachada na presença de Deus. Aí é na hora que quem não está devidamente equipado fica vulnerável. Aí não vigia, aí vem a dificuldade, vem a escassez, vem a crise, e ele começa a se desesperar. Ao invés dele se munir de entender que ele não é o único que está passando dificuldade, mas tem muita gente que está vivenciando coisa pior na sua vida, ele prefere se fechar nos seus problemas, no seu mundo, e ficar se vitimizando, murmurando e blasfemando de Deus. Quando a real atitude de quem está revestido com a couraça da justiça seria aproveitar o momento para revelar do que o seu Deus é capaz de fazer em favor daquele que confia no seu nome e que tem acesso à sua graça salvadora. Lembra do que Deus fala a Jeremias no capítulo 15 do livro de Jeremias? Jeremias lamentando: eu não entendo porque estão me perseguindo, eu não entendo porque eles querem me matar, eu não entendo porque tanto problema. Deus se revela a Jeremias e fala: Jeremias, certamente eu te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da crise eu farei com que os teus adversários te dirijam súplicas. Sabe o que Deus está falando? Para de focar os teus problemas e começa a tomar posição, porque é no tempo da crise que eu vou começar a manifestar minha glória, e eu vou começar a honrar o teu ministério e mostrar que tu não és crente de boca, mas tu és crente de fé, e que eu estou no controle da tua história e presente na tua vida. Rablastúbia de calabaxê de cai. O crente tem que funcionar como um farol, irmão, no meio de uma tempestade, no meio de uma situação adversa. Ele tem que estar com seu peito revestido com a couraça da justiça, porque no tempo da crise, aleluia, e no tempo da calamidade que aparecem as necessidades, e a oportunidade perfeita da igreja se posicionar e agir para revelar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que vive no seu e no meu coração. Lembra das calamidades que se abateram no Brasil nesses últimos anos? Lembra da situação que houve lá em Petrópolis? Dessas calamidades naturais? Foi um momento que muitos da igreja aproveitaram para fazer doações e até mesmo comparecerem nas áreas afetadas pela calamidade, para garantir a devida assistência aos desabrigados e aos que perderam seus familiares. Foi um momento, aleluia, oportuno para revelar que, apesar das lutas, das dificuldades e das crises, Jesus continua no controle de toda a situação. Muitas das vezes não entendemos o porquê Deus permite, mas entendemos que, apesar de Ele permitir, Ele tem o controle da situação. Jó estava revestido com a couraça da justiça,
Porque quando ele caiu na desgraça e na calamidade, a palavra de Deus diz que ele ouviu, aleluia, palavra de blasfêmia da boca da mulher, ele ouviu palavra de acusação da boca dos seus amigos, perdeu seus 10 filhos, caiu na falência da noite para o dia, e se não bastasse tudo isso, ficou doente gravemente, dos fios do cabelo à planta dos pés, que ninguém reconhecia e conseguia ficar perto de Jó, porque ele fedia e a sua aparência era desagradável. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 19, aleluia, versículo 25 do seu livro, que Jó se levanta diante das acusações e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim sobre a terra se levantará. Recalabaxedecai. Ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos eu verei a Deus. É você saber que apesar de tudo, Deus é Deus. Você não pode fazer o mal, pagar o mal com o mal. Tem que continuar declarando que Deus é bom, apesar da situação que você esteja passando não seja boa. Porque quem está te observando vai avaliar quem é o teu Deus. Se o teu Deus depende de circunstância para agir, ou ele não depende de circunstância para agir. E nós sabemos que o nosso Deus, independente da circunstância, ele pode fazer com que a circunstância nos favoreça para o cumprimento daquilo que ele nos prometeu. Tem que estar revestido da couraça da justiça. Tem que estar revestido da couraça da justiça. Tem que estar com o peito guardado. Aleluia. Tem que estar com o peito guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, se o teu peito estiver desguarnecido, na hora que você deve demonstrar a tua fé, você vai acabar se expondo pela tua incredulidade. E nenhum incrédulo herdará o reino de Deus, mas só aquele que é crente em Cristo Jesus e que tem acesso a essa graça e tem que se gloriar nas tribulações, porque na hora da tribulação, no tempo da escuridão, que quem é luz brilha. Amém, amados? Primeiro ponto que resulta do acesso a essa graça, a tribulação. Mas essa tribulação, ela também tem um subproduto. A Escritura diz que a tribulação em nós gera a paciência. Quem tem acesso à graça é submetido à pressão para aprender a ter paciência. Porque a paciência, como subproduto da tribulação, é o que nos capacita a suportarmos o insuportável. É por isso que você que tem acesso à graça não pode estourar como qualquer pessoa estouraria. Diante de uma provocação, diante de uma perseguição, diante, aleluia, de algo que naturalmente comprometeria o teu juízo. A paciência ou perseverança nos capacita a suportar infortúnios. O que é um infortúnio? É algo insuportável. É algo que tira o teu sossego. É algo que te perturba. E a função do diabo, uma das funções é essa: perturbar. É por isso que todo crente com quem Deus tem propósito é provado, e muitas das vezes ao extremo. E por isso que o apóstolo Tiago, na sua carta universal, no capítulo 5, ele usa justamente o exemplo de Jó como
exemplo de paciência. Lembram de Jó, da paciência de Jó? Ele começa a falar aqueles cristãos da dispersão. Jó passou por tudo aquilo. E Deus foi muito misericordioso por ter virado o seu cativeiro no final da prova, porque ele teve paciência. Não tem como você ter acesso à graça e não ser submetido a uma prova de paciência. Se Deus está testando a tua paciência, glorifica, porque é o acesso à graça de Deus. É o que vai te capacitar a suportar. E você vai entender quando chegar a hora de você ser, aleluia, chegar um momento em que Deus te testar, você vai entender por que a tua paciência foi tão provada. Porque quando você tem paciência, você consegue se concentrar e você não perde o tino. No momento de desespero, você não pode se desesperar. Isso você vai aprender muito nos briefings que nós vemos aí de segurança no trabalho, ou principalmente quem trabalha embarcado, que é transportado por aeronaves, que é recomendado isso. É por isso que tem um simulador, um dos piores momentos para mim, esse simulador de aeronave, que você tem que passar pela simulação de uma queda de aeronave. E o pior não é só a submersão da aeronave, é quando a aeronave vira de ponta cabeça, irmão. Na primeira vez que eu passei por essa simulação, mas deu uma pressão tão grande no centro da minha cabeça que eu achei que eu fosse morrer. Mas eu não me desesperei. Eu tive que manter o meu braço direito, estava na cadeira do meu lado direito, e eu tinha que manter o meu braço na janela, porque quando o simulador virasse de ponta cabeça, se eu não me concentrasse, eu ia perder o senso de direção. Eu ia para a direita achando que ia estar para a esquerda. E nessa hora não dá para você se desesperar, irmão. Você tem que se concentrar na instrução. E foi com a concentração que eu consegui abrir a janela, sair do simulador. A minha vida passou diante dos meus olhos como se fosse um filme. Fiquei a semana toda meditando no que eu fiz até ali, no que aconteceu até ali na minha vida. Mas depois que eu fiz o segundo teste para renovar o meu salvatagem, já foi mais simples, já não foi desesperador, já sabia como era o esquema. Então você aprende, tem que ter paciência, porque se você não tiver paciência, você não se concentra. Aí se perder o senso da direção, você fica perdido dentro da aeronave e morre afogado. E não só morre afogado, você pode matar outros afogados. Esse é o maior perigo que tem. Não é você morrer afogado, é você matar outros. É o que acontece com o crente que não tem paciência. Além de se matar, acaba matando outros. Acaba fazendo outros perderem a bênção. Moisés não perdeu a bênção porque perdeu a paciência. A única vez que Moisés perdeu a paciência, Deus falou, fala rocha. Moisés já estressado, já 10 murmurações do povo, já não aguentava mais. Vocês querem água? Vocês vão ter água. Deu 2 porretadas na rocha, saiu água, matou a sede de todo mundo. Deus falou, porque tu não me glorificaste diante do povo, tu não vai entrar na terra prometida. Na reta final perdeu a paciência. E a única vez que ele perdeu a paciência foi a vez que ele perdeu a bênção. E tem muito crente assim, perdendo a bênção porque está perdendo a paciência. Às vezes está na reta final, já com a mão pronta para tomar posse da vitória. Aí perde a paciência, dá lugar para o diabo e lá vai o problema. Aí volta lá para o final da fila e reclama, Deus, quando é que vai ser? Quando você tiver paciência. Quando você entender que essa tribulação não é para te matar, mas é para treinar os teus sentidos. É para você enxergar melhor.
é para você perceber melhor, é para você ver a vida da minha perspectiva. Entender que bênção a longo prazo é mais duradoura do que bênção a curto prazo. Tem que ter paciência, porque o que vem com dificuldade demora mais para ser perdido. Porque você vai saber valorizar e vai ter cuidado. Paciência. O acesso à graça garante tribulação, mas também garante paciência. Mas não somente paciência. Paciência, ela tem um subproduto: a experiência. Quem tem acesso à graça tem que entender que tem que ter experiência. E a experiência, ela é conquistada como resultado de uma situação em que você teve paciência. Quando você consegue desenrolar uma situação, quando vem outra, você já tira de letra. Por quê? Porque você já passou pela situação, você já sabe como é que funciona. Tem que ter experiência. Quem tem experiência é diferente de alguém que é iniciante no assunto. Quem tem experiência sabe como manusear os instrumentos de trabalho. Quem tem experiência sabe como fazer uso do jogo de cintura para vencer determinada situação. Quem tem experiência tem conhecimento de causa. E para ter conhecimento de causa, tem que passar pelo processo, irmão. Tem muito crente sem experiência, fazendo besteira e escandalizando a obra de Deus, irmão, em muitas congregações locais. Pessoas que não têm paciência, pessoas que não sabem lidar com perseguição, que não sabem lidar, aleluia, com crítica, que não sabem lidar, aleluia, com provação. E ao invés de dar testemunho de fé, ele dá testemunho de murmuração. Aí vai para a rede social, começa a reclamar. Estão falando de mim, estão falando de mim, estão falando de mim. Claro que vão falar de você, crente, se você está na luz. Quem está na luz chama a atenção de quem está nas trevas. Você tem que entender que a tendência é essa mesma, e você tem que aprender a lidar com isso, porque Jesus, aleluia, não foi fraco não, irmão. Se chamaram ele de Beelzebul, quanto mais a nós que somos seus discípulos, o que é que não vão falar, irmão? Mas Jesus já estava escaldado. Jesus sabia lidar. Jesus falou lá na crucificação, no Evangelho de Lucas: se fazem isso com lenho verde, o que não farão com lenho seco? Se estão fazendo com o Filho de Deus, você espera o quê, irmão? É por isso que você tem que ter experiência, para ter segurança na hora da dificuldade. Você vê que os discípulos, quando o vento estava soprando o contrário, naquela tempestade que subitamente levanta-se no rio Tiberíades, com toda a experiência que eles tinham, você não vê ninguém pulando do barco e fugindo. Você vê eles remando contra a correnteza, contra a ventania, contra o açoite das ondas, mas eles estavam lá, gastando toda a sua energia. Quando eles estavam já se esgotando, foi a hora que Jesus andou por cima das águas e foi ao encontro deles para conduzi-los ao porto seguro. Experiência. Você vê que na primeira eles se desesperaram e eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Não sabiam com quem estava lidando. Mas na segunda vez, qual foi a reação? Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Já foi uma afirmação com base na experiência. Nós passamos lá atrás, agora sabemos quem é o Deus que nós servimos.
Paulo declara a Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, o qual é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Para você ter certeza, tem que ter experiência, tem que experimentar. Sabe qual é a melhor forma? Prova. Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. Sabe o que Deus está falando? Você vai passar, mas com base nas outras experiências que você teve, você vai tirar de letra, porque você sabe quem está no controle dessa situação. Isso mostra quem tem acesso à graça. Porque quem não tem essa consciência ainda fica inseguro. Será, Senhor, que vai ser dessa vez? Será que acabou? Será que não vai dar certo? Será? Deus não trabalha com será. Deus trabalha com fé. Vai dar certo. Eu vou atravessar o mar. Eu vou passar pela muralha. Eu vou conquistar aquilo que Deus me prometeu. Aí Deus vai lá, entra e manifesta a sua glória. Tem que ter fé. E a fé, ela é produto da experiência. Quem tem experiência crê, porque lá atrás já passou. E a experiência gera o que, irmão? Esperança. Você fica naquela expectativa. Vai acontecer. Vai acontecer. Para com isso. A menina já está morta. Não incomoda mais o mestre. Aí Jesus fala: não temas, crê somente. E Jairo continua caminhando, porque a esperança não deixa você parar. Porque você espera, você aprende a esperar. Quem tem esperança aprende a esperar o tempo de todas as coisas. Aleluia. Quem tem acesso à graça tem esperança. Essa história de crente não acreditar mais que vai dar certo é porque perdeu a noção do acesso à graça, porque não está mais no centro da vontade de Deus, porque se distraiu do foco, parou de olhar para Jesus e deixou que os ventos e o mar lhe naufragasse. Eu quero te dizer nessa noite: renova a tua esperança, porque o que Deus falou vai acontecer, e a palavra que Ele liberou só voltará para Ele quando tiver cumprimento na tua vida. Porque quem tem acesso à graça tem esperança, sabe esperar, porque sabe que vai dar certo, que Deus vai agir, que a porta vai abrir, que a oportunidade vai chegar, recalabachudecai, que Deus vai entrar nesse negócio. Oh, aleluia! Rabastúbia de calabache de la rasta. Oh, santo! Deus está nesse negócio. Não pare de crer porque alguém disse que não vai dar certo, mas confia naquele que fala e não torna atrás no que falou. Tenha fé em Deus, porque quem tem esperança é semelhante os montes de Sião. Os que esperam no Senhor, os que têm esperança nele, são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só quem tem acesso à graça e é justificado pela fé tem esperança. Ele não para porque alguém falou que não vai dar certo. Ele continua porque ele tem certeza de que quem falou não volta atrás naquilo que falou. Lembra de Caleb? 40 anos atrás, estava com 45 anos no dia que os
espias voltaram da terra prometida, trazendo relatório incrédulo, fez todo o povo murmurar, foi aquele alvoroço. E a escritura diz que Caleb perseverou e falou conforme estava no seu coração. Se nós obedecemos a Deus, Deus entrega a terra, Deus nos dará a herança. 40 anos depois, já com 85 anos, capítulo 14 de Atos, de Josué, ele vai lá com Josué: Josué, eu vim aqui requerer aquele monte lá que o Senhor prometeu. Lembra? 40 anos atrás, eu estava com 45 anos, e tudo que eu falei foi conforme estava no meu coração, porque eu confiei naquele que prometeu. E hoje eu estou com 85 anos, mas a minha força é a mesma como quando, no dia que eu declarei a minha fé. Portanto, eu quero aquele monte ali, aleluia, Hebron, eu quero Hebron, é lá que está o gigante, e eu vou tirar aquele gigante, e Deus vai ser comigo, porque o que me prometeu é fiel. E a palavra de Deus diz que ele vai lá para onde estavam os gigantes e bota os gigantes para correr. Sabe por quê? Porque quem espera no Senhor tem a vitória garantida para a glória do seu nome. Esse aí é justificado pela fé, tem acesso à graça de Deus por meio desta mesma fé. Portanto, irmão, se você tem acesso à graça, você tem que demonstrar isso. Tem que se gloriar na tribulação. Opa, é problema? Se Deus mandou problema, Deus não manda problema para destruir, Deus manda problema para ser resolvido. Quando você consegue resolver, você adquire sabedoria, e com essa sabedoria, aleluia, você desenvolve também a paciência, aprende a suportar, e com essa paciência você adquire experiência, porque você já passou por outras situações, e essa você vai tirar de letra. E com essa experiência é gerado no teu coração a esperança, é a certeza, aleluia, de que o mesmo Deus que lá atrás te deu vitória é o mesmo Deus que hoje vai dar vitória, e que amanhã vai continuar dando vitória, porque o nosso Deus é Deus de vitória. Amém? Coloque-se de pé. Crente que não passa por esse tipo de processo, irmão, eu lamento dizer, vai viver uma vida limitada, não vai desfrutar do que a graça de Deus pode oferecer. Mas o crente que, ao ter acesso a esta graça por meio da fé, passar por esse processo, ele tem a garantia de que vai viver a vida cristã de forma intensa na presença de Deus. Cada dia vai ser um dia, uma nova oportunidade de uma experiência gloriosa concedida pelo Cristo da nossa salvação. Amém, amados? Aí não tem como crente desanimar. É por isso que eu já estou fazendo, já ano que vem, graças a Deus, já estou fazendo 20 anos de caminhada. E apesar das lutas e dificuldades, hoje eu estou mais seguro, mais confiante, porque eu sei que o Deus que lá atrás me deu vitória é o Deus que vai continuar dando vitória hoje e amanhã e sempre, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite pela tua palavra, porque eu creio que tu não és um Deus que mente. A tua palavra diz que há uma coisa que é impossível para Deus, que é mentir. Pois lá no livro de Números, capítulo de número 25, versículo 19 diz: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria? Falaria e não confirmaria? Portanto, ó Deus, eu creio nessa palavra, e que nós possamos, ó Deus, aproveitar cada oportunidade, seja na tribulação, seja na bonança, seja na dificuldade, seja na crise, seja nos momentos, ó Deus, que tu permitir na nossa vida, que nós estejamos bem instruídos, capacitados e revestidos, ó Deus, com toda a tua armadura, para que possamos estar firmes e permanecermos de pé diante da tua presença. Assim abençoa a tua igreja, capacita e fortalece para a glória do teu nome a vida dos teus filhos.
Olha pelos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Visita cada lar nesta noite. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar de uma forma poderosa nesses corações, de forma que toda incredulidade, toda falta de confiança, toda insegurança venha ser banida desses corações. A fé, a esperança, a paciência e a certeza da vitória domine os seus corações, na certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que não falta com a sua palavra. Assim, ó Deus, entra com milagre, com a providência, com a cura e com a libertação para a glória do teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.